Olá, no Sinopse de hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o curso de Biomedicina com a diplomada aqui da Univates, Natália Flores. Tudo bom, Natália? Oi. Agora que a gente começa então conversando, me conta qual que é o tema, qual que foi o tema do teu TCC, né? O meu TCC, então, ele foi análise microbiológica de mamadeiras em escola de educação infantil, identificação e estudo de técnicas de desinfecção. Então, foi um trabalho na área de microbiologia, mas também teve a questão da saúde pública, né, por ser uma escola de educação infantil, por ter toda a questão do atendimento às crianças, assim, então consegui unir a microbiologia e fazer um trabalho relacionado também à saúde pública das pessoas do município que eu escolhi para fazer o trabalho. E como é que surgiu o interesse por esse tema? Alguma influência? Como é que foi que tu decidiu, então? A gente sabe que é uma decisão, muitos alunos ficam ali na dúvida nesse momento, né? Como que surgiu essa ideia? Na verdade, como eu trabalhei com mamadeiras, né, essa curiosidade ela veio por questão, assim, realmente materna, né? Então, no final do curso eu me tornei mãe e essa questão da mamadeira ela é uma rotina dentro da maternidade, dentro dessa experiência, né, com a criança e tudo mais. E aí eu tive essa curiosidade de saber como que era esse cuidado que as escolas de educação infantil tinham com esse objeto em específico. E aí eu fui então pesquisar sobre a legislação, como essas escolas trabalhavam e fiz um trabalho comparativo entre uma escola pública e uma escola particular, assim, mas o interesse em geral ele nasceu realmente pela questão da maternidade. Pela tua própria maternidade, isso, né? Então como é que foi o trabalho? Tu fez então uma parte mais teórica ali e depois colocou isso na prática, visto se aplicava. Explica um pouquinho pra gente como é que foi. A gente fez o projeto então, né, dentro da disciplina de TCC1 e aí o TCC2 ele é a prática, né? O trabalho então, o que eu fiz? Eu fui primeiro na Secretaria Municipal de Educação, pedi autorização para fazer esse trabalho. E então eu escolhi uma escola de educação infantil, as populares creches, né? Uma pertencente a essa rede municipal de educação e uma particular. Eu fiz uma visita prévia, conversei com as escolas, pedi autorização e então eu selecionei amostras de mamadeiras, né? O quesito então era que elas deveriam pertencer a crianças de idade inferior a 2 anos, por uma questão imunológica, de uso muito frequente também da mamadeira nessa fase, né? E aí então essas escolas eu fui depois para fazer uma coleta, né, devidamente, com todos os cuidados para que não houvesse contaminação. Esse material eu trouxe então até o laboratório de microbiologia, onde a gente fez a identificação dos micro-organismos, né, da uma possível contaminação. E aí depois então os micro-organismos que eu encontrei nessas mamadeiras, a gente fez um outro estudo, daí, né, foi um trabalho bem extenso. A gente colocou ele frente às 3 técnicas de desinfecção. Uma que é orientada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, outra que é orientada pelo Centro Estadual de Vigilância em Saúde, aqui do estado do Rio Grande do Sul, e um outro a gente fez um teste com um produto que a gente tem em casa, que é o vinagre, né, que poderia ser um aliado às mães, né, no cuidado em casa. E então eu fiz esses 3 testes frente às bactérias que eu encontrei, e aí foi muito assim, realmente teve bastante prática, assim, mas foi um trabalho que foi muito bom de fazer, né, por isso é importante sempre do aluno escolher um tema que seja do seu interesse, porque daí todo esse trabalho assim realmente dá um gosto de fazer, assim, é muito bom realizar, ver o resultado depois, né? Sim. Esse trabalho tu contou então que tu fez em uma escola pública e uma privada. Exato. Tu acabou comparando ali os dados, fez alguma comparação ou por que essa distinção? Na verdade, justamente pelas questões, as duas escolas elas devem seguir as orientações da vigilância sanitária, né? Mas a gente sabe que a escola municipal tem uma questão um pouco mais da fiscalização mais em cima, né? E a privada, às vezes, ela acaba não tendo. E eu fiz o comparativo. E teve um resultado muito interessante. A gente esperava um resultado, a gente teve outro. No resultado, a escola privada, ela teve um resultado negativo, assim, eu encontrei alguns micro-organismos realmente patógenos, né? E a escola pública não, assim. Então, quando eu apresentei os resultados para a Secretaria de Educação, eles ficaram muito felizes, né? Porque realmente é uma valorização, inclusive falaram, né, para os manipuladores esse resultado positivo, para promover a valorização. Já que a gente sabe que as escolas são no país o 5º local onde ocorre o maior número de surtos de doenças de transmissão hídrica e alimentar. Então a gente sabe que os manipuladores eles têm que ter um cuidado na manipulação, no preparo desse alimento, né? Principalmente as mamadeiras, que são crianças que são em idade inferior a 2 anos, então elas estão no processo de uma imaturidade gastrointestinal e o sistema imunológico ainda está se adaptando. Então todo
esse trabalho, ele foi muito gratificante, assim, de fazer, porque eu dei um retorno para esse município, para essas duas escolas. Então, elas viram os pontos positivos que elas estavam tendo, valorizaram para os funcionários, né, ressaltaram que deve ser mantida essa qualidade, e os pontos negativos, eles também têm a oportunidade de mudar. Por quê? Porque esse trabalho ele traz o quê? As reais condições higiênico-sanitárias desses locais. E eles prestam serviços para crianças, para pais. Então, tudo isso foi muito benéfico, tanto para mim foi bom de fazer, mas teve um resultado para toda a sociedade em geral, para toda a comunidade escolar, para toda a comunidade da saúde, né? Das reais condições higiênico-sanitárias para fazer as melhorias necessárias, né? Para oferecer uma condição, para oferecer um serviço melhor para essas crianças. Com certeza, que legal essa história, todo o contexto. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigada. Então esse foi o Sinopse de hoje sobre o curso de Biomedicina.